que é? Sejam bem-vindos a mais um Hora H. Este Hora H é o número 14 e em plena crise dos combustíveis a gente trouxe uma coisa com muita combustão, explosiva, TNT, mano, como é que é? Firmeza ou não? Estamos aí. Mano. TNT, para quem não conhece, devia conhecer, mano, já tem muitos anos disto, fez parte dos MAC, é aqui o top dog da Mano a Mano e lançou este ano aqui o EP Forever Young, que já agora digo-te, mano, se calhar a melhor cena que eu ouvi este ano. Oi? Obrigado. Está um tributo muito bonito, que eu sei que isto também é uma espécie de um tributo ao Bernas, mano. Sim. Já agora dar-te os meus sentimentos pela perda, mano. Sei que já lá vai há algum tempo, mas Já, está assim. sim. Obrigado. Está aqui um tributo muito bonito. Mas antes de falarmos do EP, que é recente, mano, vamos mais atrás. Vamos falar da Margem Sul. O que é que a Margem Sul é para o hip-hop em português? Como é que tu olhas para a importância, o que é que significa a Margem Sul para o hip-hop? Não só em português, mas em Portugal. Historicamente é o berço, não é? Eu chamo-lhe assim e acho que faz sentido, porque na verdade foi aqui que as coisas começaram em termos de hip-hop em Portugal. Principalmente a chegar a outros ouvidos. Pode ter havido alguns focos fora daqui, mas aqui foi o foco que iniciou depois as primeiras gravações e os primeiros grupos a saírem foram daqui da margem. Black Company era daqui, mesmo o AC estava muito ligado aqui. Eu até tinha ideia que o AC fosse de cá. Só mais tarde não, Lisboa. General D veio daqui. General D é de cá. Agora, quando eu digo aqui, não é da Almada, onde nós estamos, que é especificamente o sítio onde eu vivo e é a minha zona, mas da Margem Sul em geral, Miratejo, Barreiro, sei lá, esses sítios todos, né? Foram no fundo o berço. E para mim, a Margem Sul teve um papel muito importante nos anos seguintes a esses, não é? Deu essa primeira origem, depois através do República, muitos desses, talvez o Black Company fosse o mais conhecido na altura, não é? É como se fosse, Black Company na altura é como os Wet Bad Gang são hoje em dia. Foram os gajos que tiveram um boom gigantesco, tocaram em tudo o que havia sítio para tocar na altura e era difícil porque não havia rap. Em português, e depois, anos mais tarde, continuou a criar-se um movimento completamente diferente desse, muito baseado em algumas zonas como a Rentela, Almada, Monte da Caparica, Costa da Caparica, e que foi a chamada máfia suliana, e que tinha um estilo de rima. Do outro dia estava a falar isso com o Silab e com o J Fella, e eles tinham um estilo de rima muito, todos os gajos aqui, muito à frente do que se fazia na altura. Quer em termos de flows, quer em termos de vocabulário, era uma coisa muito à frente, ok? Nós sempre falamos com alguém da margem, a maioria deles diz que o ídolo deles era o culpado mesmo dos MAC. Estava sempre assim muito à frente. É um gajo que tem um estilo muito próprio e continua com esse estilo muito próprio. E então... Pronto, e nós viemos um bocado, eu e ele, viemos um bocado desse fomos beber a esses sítios e viemos um bocado dessa família, não é? E dessas origens. E depois criámos a MAC, isto há muitos anos atrás, e fomos evoluindo e estamos aqui hoje. E porquê a Margem Sul? Porquê é que achas que estas dicas aconteceram na Margem Sul? Porquê é que não aconteceu, por exemplo, na Amadora, que é a minha zona, que também... Eu acho que em termos da demografia e etc, deveria ser muito parecida com a Margem Sul. O que é que a Margem Sul tinha que distinguia um bocado? Isto, falando de styles, era diferente, porque na Amadora também havia movimento, sempre houve, não é? O Esquadrão Central sempre foi muito importante, e é uma coisa que estava muito a par com, por exemplo, com a Máfia Suliana e com a Malta da Almada, os Nexos e nós e etc. Agora, aqui havia um style diferente, porque era um style muito baseado na costa este e em específico nos Wu-Tang, não é? Seguia muito aquela filosofia de um bocado de exército, não é? E o próprio vocabulário era muito baseado e os flows muito baseados no RZA, na forma como ele cuspia e muito baseados em diferentes personalidades dentro de um mesmo grupo, como podes encontrar em Wu-Tang, não é?
muito baseada em vivências de rua, como podes encontrar em Nas daquela altura, em Mobb Deep, estás a ver? Muito costa este, era aqui a cena. E aquilo era transposto, às vezes, quase literalmente para português, e era uma coisa que não se fazia na altura. A introdução daquele vocabulário complexo, estás a ver? Sim, mais do que só a cena da rima, a introdução de palavras caras, não é? Que depois o Norte apanhou. Mas vieram muito buscar aqui abaixo também, percebes? E aquilo tudo que ouves em Dilema e que ouves em Mind the Gap até um pouco mais tarde, houve muita influência daqui, estás a ver? Muita. E que eles vinham cá porque eles não tinham lá em cima, estás a ver? Yeah. E é incrível como estas coisas se cruzam e às vezes perdem um bocado no tempo. E eu gosto sempre, ainda bem que fizeste essa pergunta, eu gosto sempre de bater nesta tecla e de reforçar que a Margem Sul perdeu um pouco esse espírito que havia, não é? Por vários motivos, nomeadamente que hoje em dia também não tens propriamente, tens uma zona aqui, uma zona ali, mas não tens um bloco, estás a ver, grande que se chega à frente. És de Lisboa, mas podes ser do Porto e podes ser ouvido por um gajo do Algarve. É muito... É mais descentralizada, não é? A internet, mas a internet descentralizou muito, mas isto foi um marco, aqui foi um marco do rap em Portugal e uma grande evolução para a linguagem rap que era utilizada na altura. Estás a ver? E também achas que era bem importante, falaste aí da máfia suliana. Máfia suliana, não sei se lá em casa se calhar conhecem, mas basicamente eram vários grupos aqui da Margem Sul e compostos eram a máfia suliana, certo? Exato. Estava explicado assim? Estava bem explicado assim, era mesmo isso. Achas que isso também é importante, o facto tipo, de se calhar vocês acabavam por ser rivais até certo ponto, mas era tudo pela mesma zona, tudo com a mesma bandeira, tudo junto, achas que isso também era assim muito importante? Para o facto da Margem Sul, a Margem Sul era a zona mais pesada mesmo. Era. Pá, a cena é, tipo, eu, por exemplo, eu falo muito como espectador, ok? Porque eu vivi isso e estava integrado nisso, mas era muito miúdo na altura e olhava muito para os que já estavam a fazer rap mais a sério. E então, como espectador e como gajo que viveu parte dessa história, o que eu via realmente era... Havia rivalidades, até entre zonas, não é? Tipo, nomeadamente Almada, Monte da Caparica ou mesmo outras coisas, mas havia uma certa unidade por respeito e por reconhecimento de skill, ok? Tu podias ser de outra zona, eu não me dava bem contigo ou com os teus sócios, mas tu vinhas e mostravas que tinhas mais skill no microfone ou no freestyle na altura, ou num microfone mesmo, numa sessão de improviso, do que eu ia-te respeitar e o respeito permanecia, percebes? E não era tudo provado por A mais B e muito menos atrás de um ecrã, estás a perceber? Era muito mais rua, muito menos cibernáutico e virtual. Menos Twitter, mais... menos Twitter, mais face a face. E eu não sou um gajo de zero saudosista, não sou um gajo virado para o passado, mas tento sempre trazer isto nas conversas, porque não deixo morrer esta ideia, estás a ver? De que foi aqui que eu fui buscar a minha inspiração, isto fez de mim o homem que eu sou hoje e o rapper que eu sou hoje, e tento sempre transmitir um bocado para as pessoas saberem que aqui houve uma coisa que foi muito importante para o rap em Portugal, embora hoje em dia esteja muito esquecida, porque muitos dos grupos não gravaram músicas, não gravaram maquetes, não fizeram vídeos. Pois, isso era a pergunta que tu fizeste mesmo aqui a ponto, mesmo na perfeição. A pergunta que eu tinha a seguir é, os MAC viram CS, Black Company, etc. Mas, de certeza, como nós temos sempre aquele amigo que joga bem à bola e acaba por não jogar a profissional, de certeza que também haviam aqui MCs muito fortes que acabaram por não ter, se calhar, o mesmo sucesso tão, vamos lhe chamar, mainstream, como vocês. Consegues-me dar assim nomes, aqueles nomes assim... grupos, MCs mesmo. O nome mais marcante aqui, que é quase um mito urbano, no sentido em que acabaram por nunca gravar nada, tem algumas músicas, principalmente em mixtapes, mas nunca gravaram um disco, por exemplo, um álbum, são os Nex, não é? Os Nex tinham vários MCs muito fortes, eu destaco sem dúvida o Eminência, que era o GP, era dos MCs mais fortes nessa altura, o Clay também era muito forte, e o Jassy também, quer dizer, eles todos eram diferentes e eram todos muito fortes, mas havia mais, eu conheci aqui
Um dos gajos mais fortes que a Margem Sul teve até hoje foi um dos gajos que fez parte da MAC, mas que saiu quando nós lançámos o primeiro disco, por questões pessoais, que era o Juanito, o Lorde. E ele era foi dos MCs mais originais e mais underrated que eu alguma vez ouvi. E portanto, se quem tiver curiosidade e quiser pesquisar esse álbum, o primeiro álbum da MAC, que chama-se Missão a Cumprir, vai perceber o que é que eu estou a dizer. E ele também fazia beats, se eu não estou... Ele também produzia muito. Eu estou-me agora a lembrar desse álbum. Sim. Está no canal da Manamana, até achei o álbum. Tá, nós fizemos há pouco tempo. Pronto. E então... Os Rich Beats eram dele. E eram deles, era 50-50, dele e meu. E, mas havia muito mais MCs muito bons, sei lá. O Styx continua a ser um MC muito forte, que continua aí no ativo. Muita gente do Mira, estás a ver? THC são muito fortes, eram muito fortes também. Sunrise é um gajo que também, não é? O B-Joy continua aí também a fazer o trabalho dele. Portanto, há uma série de MCs que foram muito bons, e que são muito bons e que se calhar nunca chegaram. Por exemplo, um gajo que eu tenho que falar é não que eu preciso de falar dele, porque ele está a fazer o caminho dele, que é o Cosmo da Gun, não é? Já numa escola mais recente. É um gajo, que para mim é fortíssimo, estás a perceber? E devia estar isto do devia estar é muito relativo, mas eu acho que é um gajo que é muito, muito bom e muito acima da maioria. mais props, se calhar. Sim. É um gajo muito acima da média, estás a ver? Os da Gun são muito fortes, tanto o Malabá, o Chacal, o Cosmo. O Chacal eu não digo nada, porque o Chacal toda a gente sabe que podia ser um dos melhores MCs portugueses. Mas pronto, depois as pessoas seguem vários caminhos e o que é importante é cada um estar contente com aquilo que está a fazer. Isso é mesmo o mais importante. E aqui no contexto da margem e etc., como é que os MAC surgem? Eu sei porque andei nas investigações, tu tiveste um grupo antes dos MAC, já com o culpado. Não me estou a lembrar do nome. Eu tive um grupo antes de MAC, quer dizer, não era um grupo, basicamente era freestyle de rua, portanto eu posso dizer que MAC foi o meu primeiro grupo e mantém-se até hoje, e inclusive, olha, neste sábado vamos gravar um videoclipe, portanto, sim, estamos a fazer coisas novas e o meu primeiro grupo chamava-se AJM e era uma coisa muito de rua, nunca gravámos nada, nem ainda bem, estás a ver? A cena era tipo, isso evoluiu depois para eu e o culpado juntámos com mais people e fazemos MAC. E eu penso que daí é que surgiu mesmo o meu amor pelo rap, pelas rimas e para fazer aquilo que eu faço hoje, não é? Vocês conheciam-se de onde? Era colegas de escola? Era da rua, do skate, nós andávamos de skate os dois, no skatepark de Almada, e para ir para a malta do skate, se quiserem vir aí dar um giro no skatepark, são todos convidados, que têm um espetáculo, e na altura nós andávamos de skate e naquelas ondas de ficar até mais tarde a andar e de surgir um gajo que tipo dava aí um beatbox, a gente começou a fazer improviso e foi daí que o rap nasceu, não é? E tínhamos boas referências na altura. Não é? E o que é que aconteceu? Vocês deixaram de lançar coisas em conjunto? Eu acabei agora de descobrir, né, que estão a trabalhar em cenas novas. Sim. Mas houve aí aquele interregno. Eu penso que tu até tens um som com o culpado. Tenho mais ou menos recente, assim. Sim. Mas porquê é que os MAC, não vamos dizer, se separaram? Nós não nos separamos, nós só lançamos álbuns de 7 em 7 anos. Pronto, olha. Pronto. É um período de espera maior. É um período de espera maior, a gente gosta de deixar... Não, a cena, nós em 2012, nós lançamos o primeiro álbum em 2005. Em 2012 juntámos-nos para lançámos um segundo álbum. O segundo álbum não foi aquilo que nós queríamos fazer na altura, mas foi aquilo que nós fizemos. E, entretanto, por vários motivos, profissionais e etc., eu acabei por continuar a batalhar
nas músicas e a lançar um primeiro trabalho a solo em 2014, no qual o Culpado entra, ok? Yeah. E nesse processo de lançar o primeiro álbum, entusiasmei-me com aquilo e fiz um segundo e agora depois fiz mais este e fui fazendo, estás a ver? Yeah. Sem pensar muito nas coisas. Pá, e muito honestamente, a MAC, enquanto conjunto, foi ficando um pouco para trás, mas só porque as coisas têm de acontecer quando têm de acontecer. Yeah. Não porque há um motivo. Pá, o Culpado entra no meu primeiro disco, o Culpado entra no meu segundo disco. Vindouro, sim. yeah. Lançámos o ano passado um Cypher com o Orteu 1, os dois também, e neste último EP não entrou porque não se proporcionou. Portanto, a ligação está sempre feita, o trabalho como MAC tem de vir na altura certa, é isso que a gente está a trabalhar agora. Já vem o clipe sábado, vem cenas Pá, novas. vem uma cenas novas e vai ser back to the roots, basicamente. Agora diz-me, tu falas muito no Wu-Tang, ouvi umas entrevistas, dás sempre um bocado do Wu-Tang como uma referência aqui para o que se passava na margem. Sim. Eram os teus ídolos ou é mesmo só... Se calhar ídolos é uma palavra um bocado, mas... os rappers que tu curtias mais? É pá, eu assim... eu sempre fui um gajo um bocado esquizofrénico em termos de gostos musicais, ok? Yeah. E então, tipo, o rap, eu conheci o rap, por exemplo, através de Dr. Dre, não é? No primeiro álbum de Dr. Dre chegou mais mãos. O Chronic. E foi aí que eu ouvi mais a série, embora já tivesse ouvido Beastie Boys antes, mas aquilo era meio um crossover, então... Yeah. Esse foi o primeiro álbum, portanto, eu fui introduzido ao rap pela West Coast. Tupac foi durante muitos anos, até ele ter morrido, foi tipo o meu rapper de eleição, não é? Na altura não achava grande piada ao B.I.G., estás a ver? Pá, não era, eu gostava muito mais, era muito mais West Coast. Bem, e houve alguma reviravolta ali quando os Wu-Tang entraram em ação, 93, 95, em termos do impacto que aquilo me causou e causou às pessoas que estavam comigo. No sentido em que, por exemplo, quando saiu o 36 Chambers, não é? Depois a seguir saíram uma série de outros álbuns a solo deles e depois mais tarde veio o Wu-Tang Forever. Pronto. Para tu veres a dimensão daquilo, nós o Wu-Tang Forever não arranjávamos assim à toa em qualquer sítio. Nós encomendámos aquilo, eu e o Culpado, uma cópia cada um, e fomos para a porta da Virgin Megastore na altura esperar que chegasse aquela merda para a gente, estás a ver? Yeah. Portanto, foi uma cena importante. Pá, mas eu acho que principalmente quando houve ali isto interessa a quem interessar, quando houve aquela divisão West Coast, East Coast nos Estados Unidos, eu fui para a East Coast, ok? Eu era muito West Coast. E quando houve essa divisão fiquei, fuck West Coast, eu agora só quero ouvir East Coast shit. Só ouvia East Coast, ouvia muito o pessoal tipo de Wu-Tang, ouvia muito Mobb Deep, ouvia Nas também, ouvia muito mais coisas tipo Busta Rhymes e muito dessa cena. Tirando Cypress Hill, que era uma coisa que sempre assim. E depois, um tempo mais tarde, a banda que ficou como a minha banda de referência, se me pedirem, que é Outkast. Que não é nem uma coisa nem outra, ok? Nem é nem uma coisa nem outra. É do Sul. É do Sul. E para mim, quando a Outkast surgiu no cenário, não com o primeiro álbum, mas com o segundo, que é o 8 Aliens. O primeiro eu acompanhei QB, mas o segundo, que é o 8 Aliens. Em português. Sim, sim. Abre em português uma cena muito curiosa. Sou muito fã dos Outkast. Que eu também, chegou uma altura que eu se calhar comecei... Imagina, eu gosto mais do som da West Coast, mas eu gosto mais das rimas da East Coast. Estás a ver? É um bocadinho assim. Às vezes é um bocado complicado. Às vezes, se tu me perguntares, eu digo-te essa. Às vezes, se perguntares, eu digo-te isso. Depende um bocado. Mas eu acho que os Outkast combinam muito bem isso. E eu, a certa altura, comecei tipo... mas agora eu quero flows assim, flows assado. E eu comecei a ir para os Outkast e fruto de um amigo meu, e grande abraço ao Cuds, mano, Bone Thugs. Se tu não gostasses de Bone Thugs ao pé do Cuds, eu quase te batia. Sim. Mas Bone Thugs eu encaro isso. Bone Thugs sempre mete sempre no saco de Cypress Hill. Era aquela banda que mesmo que tu fosse um gajo bué de costa este, tu ias gostar daquilo, mano. Porque era um som para ouvir mais chill, mas estás a ver? Eles tinham um som com o Pac e têm um som com o Big, Notorious Thugs. Por falar em Big, é interessante que eu, anos mais tarde, venho a reconhecer que tinha andado
a dormir, não é? Durante muito tempo. Pá, e o B.I.G., Notorious B.I.G., hoje em dia é dos meus rappers dele e continua a ser de eleição, ok? Eu gosto mesmo, o Ready to Die, meu, para mim é dos melhores álbuns já alguma vez feitos, ok? E quem ouve rap hoje em dia, mesmo que esteja noutras tendências, trapish ou whatever, meu, pá, tem de recuar um tempo, se gostar mesmo de rap, tem de recuar um tempo e tem de ouvir esse álbum, porque ali está tudo. Para e perceber ali, também de onde é que vem. para perceber de onde é que vem e para acabar um bocado com aquelas filosofias que eu às vezes ouço, não é? Do ostentação e do hoje em dia só se faz música de lixo e não sei o quê. Ali está tudo, estás a ver? Ali tens tudo. No novo álbum do Travis Scott, a música que fez mais sucesso com o Drake, a Sicko Mode, Give me the loop, se calhar apanhas aquela cena, dizia, olha, este Ad-Lib está muito fixe. Não é um Ad-Lib, mano, aquilo é sempre lado do Biggie, volta atrás, vai descobrir, estás a ver? Eu curto descobrir assim. É bom continuar a ver ainda esse... Uma pergunta, mano, que é uma cena que vem-me assim Epá, quando o Tupac e o Biggie morreram, eu tinha 2 anos quando o Tupac morreu e 3 quando o Biggie morreu. Eu não sei que idade é que tu tinhas. Já era mais velho. Mais velho. Como é que foi, tipo... Pá, nós já tivemos agora recentemente mortes de rappers, mas como é que foi na altura, tipo... Como é que é recebida a notícia aqui em Portugal, tipo, que o Pac ou o Biggie, aquele que tivesse... A gente tem de ver uma coisa, o Tupac na altura já era bem da grande cá. Por exemplo, o Blitz na altura no jornal... Que saía todas as semanas e não era como é hoje em dia, que é whatever. O Blitz era importante na altura, era o jornal, se tu querias estar atualizado em música, que não era rap, era música. Eu por acaso gostava de música e comprava o jornal sempre, e porque de vez em quando vinha uma notícia de rap. E o Tupac, quando lança o All Eyes on Me, que é o duplo, se não me engano. O duplo É o duplo. Não tem mais on me é o duplo, É o duplo. É o duplo. Quando ele... Não, Me Against the World foi o primeiro álbum que eu tive de Tupac. A sério? É lindo, mano. É o álbum que eu mais gosto dele também. É lindo esse álbum. Mas o All Eyes on Me, estás a ver, teve 2 páginas centrais no coisa. E ele morre passado um tempo de lançar esse... Ou seja, foi importante. Foi uma coisa que chegou cá grande e apareceu nos noticiários. Eu lembro-me do meu pai. O meu pai é um grande responsável por eu ouvir rap hoje em dia e ser rapper, embora ele nunca tenha feito muito por isso, mas ele viajava e trouxe-me o álbum do Me Against the World, ok? E introduziu-me a essa cultura e fez-me seguir o Tupac de alguma forma e inclusive foi ele que me disse, olha, porque viu na Times, que era uma revista que ele tinha na altura e o gajo morreu, não sei o que mais. Portanto, estas coisas para quem seguia, foram seguidas com algum impacto. O Notorious para mim menos, que na altura, como eu estava a dizer, não era muito... Eres o meu fanático. Eu fico sempre chocado porque o Pac morreu com 24 ou 25 anos. Muito novo. E ele já tinha... É que as pessoas às vezes veem aquelas entrevistas dele... Sim. Ele às vezes está tipo com 19 anos e está a dar aquele knowledge todo, está tipo a ajustar aquilo de uma maneira... acho que se calhar não é o melhor MC, o MC mais forte, mas é sem dúvida tipo a maior figura que já tivemos na cultura, sem dúvida alguma. Sim. Era importante. É importante até porque ele teve várias fases. Eu penso que um artista passa por isso mesmo, percebes? E olhando para um ponto de vista mais global, acho que o gajo foi muito importante. Ele começa com os dica do Shock G, Digital Underground, acho que ele começa com eles e ao início bem Conscious e depois a Death Row mudou-lhe ali um bocado o som. É normal, e o dinheiro também, e o Big, e o próprio B.I.G. mudou o gajo, estás a ver? Eu vi um vídeo no outro dia que eu fiquei chocado. Que é o Pac a dar uma entrevista ao Sway, mas ainda nem o Sway era o Sway, estás a ver, era o Sway, era tipo um puto. Mano, e ele a falar que ele deu mais ou menos umas dicas ao Biggie do que é que ia ser o álbum dele, o Me Against the World. E ele disse que ia ser um álbum bem centrado à volta da morte e etc. E o Ready to Die sai um bocado antes. Ele diz que o Ready to Die é tipo o maior bite de sempre porque, pelo menos em termos dos conceitos, aquilo era o conceito dele. Ele disse, vão ouvir algumas músicas do meu álbum que eu falo de morte, If I Die Tonight, Death Around the Corner, etc.
vou dizer, porque vocês dizem que eu sou tipo meio doido e não sei o que, eu não estou doido, vocês é que não sabem. Ei, mas mesmo tipo, da boca do próprio, ou seja, não é rumor, estás a ver? Ei, fiquei chocado. Esse bife é uma cena extraordinária. Foi muita pena ter acabado como acabou. Pois. Mas, olha, é mais um marco. E sim. Agora, por falar assim, marcos e em bifes, se calhar a Regi está-nos a dizer que falta pouco tempo, que é para termos tempo de explorar assim, essas areias. Okay. Vamos já fazer a nossa pausazinha e já voltamos, ok? Então, a gente já volta aí com mais TNT para vocês. Até já. Então, como é que é? Sejam bem-vindos aí à segunda parte do Hora H. Vê se corre uma beca melhor do que correu ao Benfica com o Frankfurt. Vamos falar de cenas tristes. Bem, a gente começou na margem sul, mas já íamos em LA. Então é parecido. O clima, as palmeiras. É parecido. Agora, voltando aqui uma beca à margem e a ti e à tua música, tu tens num som que eu penso que seja o Catarse com o Carlão. Sim. Penso que seja o som. Sim. Tu dizes alguma cena dentro dos moldes de que há uma geração que está agora a usufruir daquilo que tu sonhaste. As palavras não foram mesmo estas. É parecido, sim. Mesmo género, não é? Que geração é esta? O que é que tu queres dizer com isso? É a geração atual, presumo eu? Sim. O que é que tu queres dizer com isso? Sim. Que te estão a usufruir? Sentes uma beca aí como um pioneiro, um trailblazer? Talvez, é assim... A forma como eu estou a ver a dica que tu estás a dizer. A dica que eu dizer é qualquer coisa como... Não sei o que é dos meus sonhos. Os meus sonhos estão a vivê-los por mim. Mas acho que é mais dentro disso. Acho que é mais dentro disso. Não, mas é exatamente isso que tu estás a dizer. Só que aquilo é feito, é colocado de uma forma meio irónica. Estás a perceber? Portanto, nunca vais-me ouvir dizer tipo... Mano, eu andei a trabalhar e estes gajos agora estão coisa. Não, ou seja, estou-te a explicar só o meu ponto de vista. Não é mesmo do meu feitio. Eu fico mesmo contente de ver que hoje em dia há uma geração que consegue efetivamente viver do rap. Estás a ver? Há uns que conseguem através da sua música, outros conseguem através de outras formas diferentes, não é? Mas o que interessa é que tipo, há um movimento que ameaçou explodir ali pelos 2000 e qualquer coisa e que não aconteceu e que 10 anos mais tarde vem. E isso é bom. Agora, eu sinto que contribuí de alguma forma para isso acontecer, não é? Agora, a forma como eu vejo essa contribuição é de uma forma positiva. Certo. E a pergunta também foi muito a pegar por aí. A imagem que eu tenho é que tu fizeste muito, eu nem vou dizer só pela margem sul, pela cultura em geral. Se bem que eu nunca... Sempre tiveste uma postura boa. Sim. Nunca pensei muito nisso, queres que diga? Nunca pensei muito nisso. Simplesmente faço, não é? E também nunca esperei muito fazê-lo para ter algum tipo de reconhecimento. E até acho estúpido, e como às vezes já tenho acompanhado, algum pessoal que vem dizer, nomeadamente quando há eventos de uma dimensão maior, como houve agora a história do hip-hop, só dizer que eu devia lá estar. Estás a ver? Claro, toda a gente devia lá estar. Tu devias lá estar. E eu estive lá, mas eu tive que pagar a bilheta de café. Pronto. Todos devíamos lá estar no sentido em que todos fazemos um bocado pela cultura. Não é? Agora a gente tem de pensar sempre que a cultura e o amor tem zero a ver com o dinheiro. Ok? E quando tu podes tentar arranjar um meio termo entre as duas coisas, não é? E agora não podes garantir tipo que se queres dinheiro não vais se calhar ter lá todo o love, vais ter de ceder ali um bocado, estás a ver? Normal. E é um bocado essas coisas meu, que eu às vezes penso, nunca penso muito, o que é que já fiz, ou o que é que deixei de fazer, até porque é uma cena um bocado natural, man. Eu vou apoiando, ajudando, abrindo portas, colaborando, fazendo sons com malta que eu gosto e que me dá pica. Não é? Os miúdos hoje em dia, porque são miúdos, a maior parte do pessoal com que eu trabalho, não é? Mesmo o Jay que trabalhei agora neste álbum, não sei o quê, é um miúdo ao pé de mim, estás a ver? Embora ele seja um homem feito, mas é um miúdo, é mais novo. Sim, até por volta dos 20 e tais. 20 e tais, mas pronto, eu já vou muito mais avançado. E isto aqui só para dizer, meu, o gajo dá-me pica, meu, no sentido tipo, ele põe-me em contacto com o que é que eu era, meu, com a idade dele, estás a ver? E isso eu acho uma cena, que
que só, como é que eu ia comunicar, não é? Eu que tenho, tipo, neste momento, pá, 38 anos, meu, quase, como é que eu ia comunicar com uma malta de 20 anos se eu não tivesse rap e se não tivesse hip hop? Yeah. Não me iam dizer muito, meu, não é? Yeah. Percebes? É um ponto em comum. As aulas que eu dou na ETIC, meu, é incrível, meu, porque eu estou a aprender ali, eu sou tipo uma esponja. Às vezes não sou eu que estou a dar aula, às vezes eu estou a aprender, estás a ver? E tudo isto é possível porque o hip hop existe e porque o rap está na minha vida. E eu acho que isso é a parte mais importante. Agora, se hoje em dia há um sonho e é possível vivê-lo, mano, maravilha. Porque quando eu comecei não era possível vivê-lo. Estás a ver? Yeah. E isso deixa-me bué feliz de ver que há malta atrás, coisa. Epá, depois isso vai para os lados que tiver de ir, mano. Eu a pergunta até peguei, por acaso nem estava a pensar muito. Eu fugi para o outro lado, mas pronto. Sim, porque eu não estava a pegar muito até na cena do economicamente. Sim, sim, sim. Era mais do género. Acho que tu agora, se fores um MC, Sim. mesmo que tenhas um sucesso regional, tu consegues ter um sucesso regional. Sim. Através do YouTube, Sim. através de plataformas, agora puxando um bocadinho aqui a brasa à sardinha dos mídia, mas Sim. mano, aquele sharezinho básico, etc. E tu, apesar de seres mais velho, acabas por não ser aquela geração fechada, és a tal esponja que estás a dizer. E tu tens aqui a mano a mano, e tu não estás a assinar malta com 50 anos, estás a ver? Não. Estás a assinar pelo skill, independentemente da geração. Sim, sim. Epá, é assim, há um fenómeno muito curioso que acontece, tu podes ter um gajo com mega skill e muito bom, e eu já te dei aqui alguns nomes que a gente já falou, gajos que andam aí há muito tempo e não sei o quê, mas se tu chegares, se aparecer um puto novo, com, não digo metade do skill, mas tipo 80% do skill, ou 70%, tu vais olhar mais para o puto novo, porque é novidade, ok? E isto é um fenómeno que acontece bué de vezes, não estás a ver? O pessoal fica bué, ei, mano, este gajo é o próximo nome, e depois às vezes são gajos muito bons, mas às vezes são gajos que são metade do que há aí, já estás a ver? Mas é a questão da novidade, não percebes? É a questão do novo. Há também uma cena que é a malta que aparece agora e que vem cheia da fome, comunica também de uma forma diferente com um público mais novo. Era o que eu ia dizer. Eu acho que os jovens também se identificam mais. Alguém que fala como uma pessoa da idade deles fala. Mas isso aí não impede, e eu acho que isso eu acho sim uma barreira, não impede que quem está cá há mais tempo entre por aí também. Man, eu olho para os States, eu olho para outros gajos, e eu vejo um cruzamento geracional, bué interessante. Eu acho que isso é para aí que temos de olhar. Quando tu tens rappers já com algum tempo disto que vêm dizer estes estão bem, estes estão mal, para mim a conversa fica logo cortada aí, estás a ver? Aí não há conversa, porque aí o gajo está a impor barreiras e a limitar sonhos 200%. Que eu andei a tentar lutar para depois construir. 200% nisso. E o que é que acontece aí? O hip hop, que muitas vezes o pessoal não sabe, mas é uma cultura. E o rap em si, eu comecei a fazer porque eu não tinha regras, porque não há regras. Exatamente. É aquela cena, aquilo que me chamou no hip hop. Sim. É mesmo o facto, tipo, tu és tu e eu sou eu, e, tipo, somos os dois válidos. Imagina tu, enquanto produtor, tu disseste que o teu pai que vinha muito dos States, etc. E trazia-te soul dos Estados Unidos. Enquanto que o meu pai era alentejano e trazia-me discos de canto alentejano. E tu vais ter a tua identidade. Tu vais ser moldado. O hip hop é como se fosse uma tela em branco, ou aquele bocadinho de barro, fazendo aquela metáfora muito clichê, e depois tu moldas como tu quiseres. Começarem a meter muitas regras. Eu acho que há uma cena válida que é tu dizeres eu não gosto, eu acho sueca, etc. Mas não, quando começas a dizer isto não é hip hop, eu fico, mano, ninguém é dono do hip hop para estar a dizer isto é ou não é. Acho isso um bocado acho isso um bocado limitativo. E o hip hop não pode ter esse tipo de limitações. Por exemplo, falando da Mana Mana em si, não é? Eu tenho algumas linhas que sigo, algumas direções que sigo Mas isso tem a ver depois também com gosto pessoal.
Mas não quer dizer que agora, por exemplo, só a Mana Mana é que esteja certa. Não, longe disso. Estás a ver? Nós Sim, somos é. nós somos mais um player neste jogo, não é? Eu por acaso digo que a Mana Mana tem vários artistas que eu sinto, mas por exemplo, vamos pôr o Tom com o Silab e com o Jay Fella. Eu não acho que eles sejam parecidos. Não estamos. Nada a ver. E Não são tem- ouvidos bons. Não tem nada a ver. Posso gostar mais de um ou do outro. Sim. Mas o objetivo até está aí, e com a entrada da Amaura até vem um bocado nesse A Amaura sentido, também. não é? Vem um bocado no sentido tipo, ok, a gente tem rappers, Elvis Peters, gajos que são bons nas barras, mas também temos aqui tipo outras cenas. Soulful, uma cena estás a mais ver? soul. Eu acho que isso é o que é bonito, mano, porque às vezes o pessoal está a se esquecer que estamos a falar de música, mano. Não é? É música. Está o aspecto cultural a toda essa componente, sim. mas isto também é música. Sim, é uma cultura em evolução. Sempre. E Acho que é o que mantém o hip hop no topo sim, também é um bocado sim, disso. é a evolução, não. Sabe? Obviamente que eu identifico-me um pouco com uma cultura mais de trap, um trap no sentido puro, estás a ver? Sim. Não estou a dizer trapish, porque isso hoje em dia, mano, não é? Tu tens um 08 numa batida, tu estás a fazer alguma coisa mais assemelhada. Os hi-hats, Sim, pronto, já é tens trap. isso, pá, ok, não é Aquele isso, trap mesmo, yeah. aquele trap mesmo, estás a ver, e o drill e essas coisas todas, identifico menos já porque eu também ouço menos isso, estás a perceber? Agora, eu percebo toda a vibe que há à volta disso. E nós eu não percebi podemos isso. ser fechados, tipo, Sim. pá, eu não sou assim o maior fã de Migos, mas agora não vou ouvir uma música e tipo forçar-me a não gostar porque aquilo é Migos. Não, tipo, tenho 2 ou 3 músicas deles até assim incluo isso. Sim, meu, sim, Se for bom, é bom. depende, e depois depende das circunstâncias, mano, depende, Exatamente. não é? Pá, Nós eu não se for um vamos- concerto, se tiver a oportunidade de ver Migos ao vivo, e se tudo correr bem este ano vou ver, porque por acaso vou lá estar, mas eu vou ver, meu. Why not? Why not? É hip hop. Yeah. Mano, Why not? eu fico Não é? bué feliz por ver hip hop nos cartazes. Sim. Por mim, até podia ser, mano, sei lá, o rapper mais podre da América. Mas, tipo, vocês finalmente estão a olhar. Sim, Pá, sim. tipo, Se bem que pronto, finalmente é- se bem que Lil Pump dispensava um bocado ele ter vindo. O concerto cá. dele ouvi dizer que foi muito mau, ouvi dizer que foi muito Pá, podre. pronto, mas isso também, isso pode sempre acontecer. Pá, mas tens um headliner de hip hop, é uma cena Yeah. extraordinária. É bom. Finalmente posso esfregar na cara de bué da gente diz que hip hop não é música. Yeah. Estás a ver, finalmente. Isso é uma cruz. Yeah. E aqui na Mana Mana, tu já tens a Mana Mana já existe há quanto tempo? Desde 2013, portanto leva 6 anos. Yeah. 6 aninhos. É, não é? Quando é que uma label passou a ser um objetivo ou uma necessidade? Quando é que surge essa dica ao fazer a minha própria label? Pá, surgiu quando nós tínhamos nós quisemos lançar o segundo álbum da MAC e nós tínhamos lançado o primeiro pela Foot Moving e a Foot Moving estava em declínio na altura de 2012, no sentido em que já não estava a assinar ninguém e estava um bocado... Houve ali uma viragem, o digital começou a aparecer muito mais, já havia, tipo, já se punha, em 2012 já se punha nas plataformas digitais, já havia o YouTube, pronto. Os discos começam-se a vender menos e aparece essa necessidade de fazer editar. Então, pá, eu peguei na experiência que já tinha e aprendi a editar um CD, estás a ver? Falar com a fábrica, fazer a capa, o que é preciso, depois distribuir o CD, falar com os FNACs na altura, distribuir, enviar encomendas. Aprendi um bocado isso tudo à minha custa. Fiz a primeira experiência com o CD da MAC e depois a seguir, por que não oficializar isto numa coisa mais... E não surgiu inicialmente, nem se mantém hoje em dia, com o objetivo de ser uma editora, mas sim uma plataforma de divulgação e que edita trabalhos de música, como também os grava, como também faz produção de conteúdos e faz uma série de coisas. E vende merchandise. Ou seja, não é uma label ou uma editora, podem colocá-lo nessa categoria. Nessa gaveta, sim. Mas é só uma questão de semântica aqui, de nome, estás a ver? Porque na realidade o que eu e o Chico Oleia sempre quisemos fazer foi uma plataforma. Tanto que nós não assinamos um artista naquela verdadeira concepção do que é assinar como a Major assina, uma Sony, uma Universal, não é? Que vai e assina o Bispo e agora o Bispo tem de lançar 2 álbuns por eles e a editora come X dos álbuns.
Nós fazemos coisas de uma forma diferente. Tens um projeto, o projeto agrada-nos, achamos que conseguimos acrescentar alguma coisa ao projeto e lançamos. Obviamente que a gente não estamos a pedir às vezes o pessoal confunde. Os gajos estão a fazer isso, então vou mandar para lá o meu projeto. Podem mandar, mas isto é mesmo o nosso critério editorial. Sim. É a vantagem de ser uma editora independente. Eu, se não gostar, nunca na vida vou lançar. Não sou obrigado a isso. Yeah. E até pode ser o gajo que bata mais. Estás a ver? Pode ser o Sipping Purp. Se não se encaixar. Se não se encaixar e o Sipping Purp não se encaixa aqui, não vai sair. Estás a ver? Pronto. Felizmente ele tem a label dele, não precisa dizer. Tem que por isso ele também está aí. Eu tenho, porque assim, acho que cada vez mais nós podemos ser rappers 100% independentes, tipo casa, SoundCloud e está a andar. Por exemplo, o que é que a Mano a Mano consegue oferecer? Eu agora era um rapper, era um newcomer, por exemplo, o que é que vocês me conseguem dar? O que é que vocês fazem por um artista que eu não consiga fazer por si? Eu acho que a pergunta é mais ao contrário, é o que é que o artista pode fazer por nós, estás a perceber? No sentido em que nós não queremos ser uma editora que tem de andar a fazer coisas pelos artistas. Ou seja, sim, eu estou a perceber o que é que tu estás a dizer. Mas, por exemplo, um produtor da casa... Há uma coisa que é garantida nos trabalhos que nós editamos, e eu tenho aqui a dizer outra vez, nós não andamos à procura de malta para assinar, ok? Isto tem de ser muito orgânico. Então, olha, eu estava aqui a tentar, mas já não consigo. Tem de ser muito orgânico. As coisas têm acontecido, os artistas que nós temos editado trabalhos, têm sido de uma forma muito orgânica. Amigos, ou então alguém dá a dica, olha, gostava que tu ouvisses. Não. É muito assim, estás a perceber? E uma coisa que nós temos e que tu podes ouvir em cada um dos trabalhos que nós lançamos, são duas coisas, aliás. Primeiro, é a qualidade do som. Okay? Apesar de tu poderes gravar em casa, tu nunca vais chegar à qualidade que o Quaresma consegue tirar dos sons que nós gravamos e misturamos aqui. E depois é a parte gráfica. Estás a perceber? Toda a parte de imagem que acompanha os nossos trabalhos. Também para mim é acima da média. Estás a perceber? Sem dúvida. Pronto. E eu digo isto com certeza daquilo que estou a dizer. Há aí gajos muito bons a fazerem vídeos muito bons, mas com a consistência de fazer um álbum, o disco, o vídeo, os banners, a cena toda, e depois fazer não uma vez, mas 10 vezes, 12 vezes, estás a ver? Não há muitos, estás a ver? Não há muitos. Aquela cena, não sei se contará com um álbum, se contará com um EP, do Blasf. Sim. Starate até Braga Doce, é álbum. Já saiu pela Mano na altura. Sim. Por exemplo, isso aí está mesmo muito, mega, super dope, faltam adjetivos, estás a ver? Muito dope mesmo. É um bom disco. É um bom disco. E se calhar é um bom exemplo, tipo, não sei, eu acho que o Blasf, eu associei muito o Blasf, não só a música, mas também a imagem, tipo... O artista Blasf, tipo, a marca Blasf. Sim. Também foi uma dica que me chamou, tipo, este gajo tem aquela atitude bem, tipo... Sim. O gajo tem uma persona própria, é muito fixe, mano. Eu sou fã do gajo, mano, estás a ver? O Chico Leve é fã do gajo, é nosso amigo, meu, e ainda bem que a gente teve a oportunidade de hoje colaborar com ele. E trabalhámos e pomos coisas cá fora, mano, e tem sido bom para todos, acho eu. E diz-me aí, tu aqui com a Mano a Mano acabas por estar em contacto com a juventude da margem. Sim. Quem é que são assim, não vamos dizer Silab, DJ Fela, sim, se calhar nomes mais underground, aí da margem, que sejam pesados, que sejam dope? Daqui... O Silab e o DJ Fela, eu quero lhes dar aquele props assim, aqui em câmara, são bons. Tom. Sim, o Tom também temos o Chaval o Grilox, que já não é bem Chaval, também é bom. Também. Aqui da zona, eu não tenho acompanhado assim muito mais, estás a ver, em termos de pessoal que esteja aí a arrebentar assim nas rimas. Estava a ver agora se me lembrava de alguém em específico. Eu estou a pensar assim, jovens da margem. Neste momento eu penso que deve haver uma nova geração que está aí a surgir com coisas, não é? Tanto que eu apanhei alguns
alguma malta daqui na Restart, na ETIC este ano, na ETIC, no curso de ETIC, mas ainda é malta que está a dar os primeiros passos e, portanto, eu penso que há aqui uma geração que está a preparar-se ainda para surgir, para vir aí. Pá, e muito sinceramente, neste momento não estou assim a par de muito mais movimentos por aqui. Eles se calhar também não tiveram muito oportunidade de se mostrar. Sim, também sim. mandar Sim. ali os primeiros passos. Ou eu não conheço, estás a perceber? Eu também, tipo, lá está. Eu posso estar aqui agora a esquecer-me de algum nome bué importante e se calhar até um nome que eu ouço ou whatever. Mas neste momento, estás a perceber, eu penso que não estou a par de alguém que esteja a vir assim com tanto fuego, digo eu, estás a ver, como o Silab e como o Jay ou como o Tom. O Tom está fortíssimo em termos de... Eles são vinhos também. Sim, não é a geração que vem já depois, é uma geração que já vem depois da minha, não é? Silab JFL, eu lembro-me, eu descobri-os por causa do documentário. Mas também uma cena muito... Mas, por exemplo, eu olho mais para eles como West Coast. Sim, são. Dão muito mais aquela vibe do West Coast. Mas a malta daqui é toda mais virada para isso, mais para essa vibe mais chill. É um bocado as influências também que vêm muito do Miratejo e do pessoal que não é? O Bambino, o Sunrise... São gajos que continuam a ter um peso grande aqui a nível de influências, mesmo o Blas, não? O Blas vai buscar a eles um bocado e os chavais vão buscar ao Blas, estás a ver? Sim, yeah. e eu acho que isso é importante, man, e nós fazemos também um bocado essa coisa. Há muita gente que gosta, como tu tinhas referido há bocado, do Culpado, do style dele. Yeah. Há muita gente que gosta do tipo das produções, das minhas produções também. E algumas dicas também minhas. Pronto, é um bocado essa cena que vai passando de geração em geração. Pá, eu penso que se fores um gajo, principalmente da Almada, vais ter como referência a Maci quase obrigatoriamente. Yeah. E se fores um gajo da Margem Sul, vais ter tipo... Blas, vais ter tipo, se fores assim um gajo que gosta mais de história, vais ter também o Sunrise e vais ter sem dúvida o Bambino, mano, nos beats, não é? Há uns gajos que não são nada nova escola, já estão aí há muito tempo e que vão arrebentar agora mais ainda do que têm arrebentado, que é o Orte 1. Não é? Olha, muito dope. Eles têm andado a inserir com umas cenas. Eles vão não estavam muito a par, mas estão a pôr a par. Não, vão surgir com cenas muito fortes. E são gajos que também são família. E pá, o Tilt é um gajo como... Olha, é o Tilt. O Tilt é incrível. E pá, pronto, é isso, mano. A margem está renovada, não é? Eu acho que está bem entregue. Está bem entregue? Acho que sim. Aí as 15. Acho que sim. Regi, como é que nós estamos de tempo? Muito pouco, assim. Bem, temos aqui algum. Então, nós normalmente aqui para fechar, aqui em jeito de despedida, vamos fazer uns desafios, mas são desafios muito fáceis. Ok. Que é tipo deitar-se no chão, fazer 200 flexões. Ui, assim, esta hora da noite está difícil. Mas já trouxe o fato de treino? Veste aí de fato treino, a dica é... vou-te pedir um álbum, tipo aquele álbum que te marcou. Pode não ser, se calhar... este foi o melhor álbum que eu já ouvi, mas todos nós temos aquele álbum que nos acompanhou, estás a ver? Sim. Um artista, e aqui artista mesmo na vaguidade, na vaguidão, agora a palavra não está a vir. Plástico, músico, rapper, Sim. e uma música. Uma música, também aquela música que te defina, que te acompanhe, que tu ouves e dizes that's my jam. Ok. Pá, há álbum sem dúvida que eu vou buscar um álbum mais antigo, porque hoje em dia eu ouço bué de coisas. Mas como estávamos a falar há bocado da Outcast, o 8 Aliens continua a ser o meu álbum de eleição e é um álbum atual, man, estás a ver? Tem uma groove muito boa e tem uma super produção, e o Andre 3000 continua a ser dos melhores rappers e que dá uma coça a qualquer rapper. Para mim é top 5. Sim. É top 5. E portanto, esse é o álbum. Artista, eu gosto muito como artista e identifico-me com ele, o Evidence. The Dilated Peoples. Okay? Porquê? Porque o Evidence
apesar de ser um gajo underground, que é um daqueles que eu considero underground, é um gajo que tem uma carreira afirmada a nível mundial, ok? E é um gajo que fez parte da Deleted Peoples. Deleted Peoples no passado chegaram a ser grandes, chegaram a ser produzidos pelo Kanye West e tudo, uma cena coisa, e optam sempre pelo espírito underground, não é? Apesar de serem grandes, eles conseguem estar ali em dois mundos, e isso para mim é bem interessante. E o Evidence hoje em dia é um gajo que tem uma carreira a solo espetacular, é um gajo bué da forte, que sofreu já umas provações complicadas, mano, é pai de família e eu identifico-me à brava com isso. É um heavy speeder, adoro as rimas do gajo, o Mr. Slow Flow, estás a ver? E depois não é só isto, pois o gajo é fotógrafo também, estás a ver? O gajo produz outros gajos, meu. Pá, mano, para mim, eu considero o gajo um artista bem completo. Muito forte mesmo, olha, muito bem pescado. A par dele, Odyssey. Estás a ver? Também pelos mesmos motivos. É um gajo tipo pai de família, tem uma carreira underground, mas que cruza muitas vezes, estás a ver o coisa, faz torneios mundiais, vive da música, não verga nem um centímetro perante a indústria musical, que é uma cena que eu adoro, e produz outros, produz ele próprio, toca com uma banda que espetacular, man, pá, uma referência. Agora, uma música. Às vezes é o mais difícil. Pá, eu tenho aquela música que eu digo sempre, meu, que é o 93 Till Infinity, ok? The Souls of Mischief. Pá, agora, para todo um público, esta música não diz nada, não é? Porque é uma música muito antiga, mano, mas é a música que define, foi a música que me deu a entrada no sentido de eu quero fazer rap. E para mim é dos melhores beats, mano. Sempre adoro aquele instrumental. E para mim foi aquela rima que me disse eu quero fazer isto para a minha vida. Foi mais ou menos na altura que estava a surgir, 90. Foi surgir um pouco mais tarde. Mas tu também tens de ver que as coisas chegavam aqui com um certo delay. Sim, é verdade, nós estamos cá em Portugal. E eu apanhei a música muito antes de a ter em cassete, apanhei a música da televisão, no MTV, o Raps. De alguém que tinha uma parabólica e que gravou uma cassete, e essa cassete girava lá na casa dos meus sócios, tipo da malta da skateada, porque a música tinha muito a ver também com o espírito de skate, etc. E marcou uma fase da minha vida e marcou a minha vida para sempre em termos de rap, não é? MTV, agora mesmo, take me back. Eu não apanhei esse show ainda muito pesado, mas não apanhei a partir da meia-noite, às segundas-feiras, só passava o rap. Muito bom. Mano, da nossa parte é tudo, mano. Espero que tenhas curtido aqui do Aragão. Curti. Obrigado pela oportunidade. Tem aí o meu disco. Chama-se Forever Young. Grande EP, mano. Muito forte mesmo. Está à venda. Também, quem quiser, pode comprar. E para comprar, como é que é? É só contactar-me no Instagram ou... Fácil, TNT Music. TNT Music, ou então mandem uma mensagem para o info@manamano.pt. Está mesmo muito forte, mano, e o TNT é um gajo que é 5 estrelas e não merece, mano. Por isso, da nossa parte, para vocês também é tudo. Já sabem, no próximo episódio não percam, vem o Tupac. É o holograma só, mas vem o Tupac. E aí, estamos juntos. Peace.